Salve família bianconeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Vida Bianconeira, o dia a dia da nossa Yuvi, da nossa Vecchia Senhora, da nossa história de um grande amor e sem cortes, sem edições, como a vida é. Hoje vim aqui falar um pouquinho sobre a nossa vitória contra o Parma na estreia do campeonato italiano. A Juve começou bem, mas antes da gente começar o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, tá? Compartilha o vídeo se você gostar do vídeo, né? É importante, muito importante o like, pessoal, para o YouTube entender que esse vídeo é relevante para outros torcedores da Juventus. Não existe canal que fala sobre a Juventus aqui no YouTube no Brasil, então eu tô aqui para suprir essa necessidade, pra gente conversar um pouquinho sobre a Juventus e a gente criar uma comunidade pra gente bater um papo sobre a Vecchia Senhora. Tá, pessoal? Eu não fiz o vídeo antes porque aqui em Campo Grande, a cidade onde eu moro, foi aniversário da cidade nessa terça, né? Então feriado. É complicado porque a escola do meu filho emendou e aí foi correria, tive que ficar com ele, organizar a agenda do trabalho para poder dar uma livrada na agenda, ficar com ele. Então foi bem complicado fazer o vídeo antes. Mas vamos conversar um pouquinho aqui sobre essa vitória da Juventus, importantíssima para começar bem, né, o campeonato italiano, começar com o pé direito. Eu já esperava uma vitória, né? Eu estava empolgado pelo que eu vi na pré-temporada, achei que o time jogou bem na pré-temporada. O time, depois de pelo menos uns 5 anos, eu vejo que a Juventus tem uma coesão, parece que a Juventus tem sentido no que faz, né? Fazia 5 anos que a Juventus era uma bagunça em campo, né? Tanto com o Allegri quanto com o Motta. A Juventus era meio confusa no que fazia, né? Só na base da individualidade. E agora a Juventus parece que tem um esqueleto, parece que tem uma essência, né? E o Tudor conseguiu muito bem desde do final da temporada passada, onde ele pegou na demissão do Motta, ele conseguiu meio que criar essa essência desse time dele e tá seguindo, tá? Já tem meios titulares definidos e tá seguindo bem com eles. Gostei de praticamente todo mundo em campo, cara. Em especial, obviamente, o Wildes, que destruiu com o jogo, deu 2 assistências, fora as jogadaças que ele fez. Gostei de praticamente todo mundo em campo. Quem que eu não gostei aqui? Gostei de todo mundo, cara. Eu acho que o Gatti talvez tenha sido o jogador que eu tenha menos gostado, mas quando ele saiu, a Juventus melhorou muito. A saída dele, a entrada do João Mário e o Kalulu indo pra zaga. O Kalulu jogou bem na ala, né? Assim, não é um primor na ala, mas fez o dele. Não gostei. Eu gosto mais tô gostando mais do Koop Miners na volância do que o Locatelli, apesar do Locatelli sempre jogar bem. O Locatelli é um dos melhores jogadores da Juventus nos últimos 2 anos, em termos de constância. Porém, eu acho que o Loca, mesmo jogando bem, ele deixa o jogo da Juventus muito lento, muito previsível. E quando o Coupe entrou, ele e o Thuram no meio deu mais dinâmica, deu mais toques rápidos. O Loca, ele volta muito para pegar a bola, demora muito para dar o passe, então fica muito mais previsível e lento o nosso jogo. Então eu espero que nas próximas partidas, né, o Locatelli, apesar de ser nosso capitão titular, ele o Coupe comece a crescer cada vez mais e mais e assuma essa titularidade, seria muito bom para a Juventus. Tanto que quando o João Mário e o Coupe Miners entraram, a Juventus criou oportunidades muito mais claras de gol com muito mais agressividade. Tanto que a roubada de bola pro gol, o segundo gol da Juventus foi do Coupe. Depois o João Mário deu aquela arrancada. Eu adoro as arrancadas do João Mário, tô gostando muito desse cara. Eu acho que se ele melhorar defensivamente, ele vai ser um baita ala para a Juventus. E gostei muito da partida da Juventus. A Juventus criou muitas oportunidades, né? No primeiro tempo, a Juventus criou, não foram chances claras de gol, mas todo tempo estava amassando o Parma. E gostei muito que o Jonathan David fez o primeiro gol dele com a camisa da Juventus. Eu gosto muito desse cara, eu gosto da dinâmica que ele traz para o ataque da Juve. É um cara muito dinâmico, um cara que tá sempre se movimentando de um jeito inteligente. Se ele entrar mais em forma física e se adaptar mais rapidamente ao campeonato italiano, eu acho que ele vai ser um cara precioso para a Juventus.
precioso. O Dusan entrou focado, o Vlahovic entrou focado. Vamos ver o que vai acontecer nesses últimos dias de mercado, se vão vender ele, se ele vai ficar. Se ele ficar focado, beleza, cumpre o último ano de contrato dele, sai de graça, foda-se. Se não, tentar vender ele o melhor possível aí, talvez o Milan queira ele. Vamos ver o que vai acontecer nos últimos dias de mercado. Sobre o mercado, está sendo bem decepcionante esse mercado da Juventus. A Juventus só está tentando vender antes de comprar alguém. É bem claro os objetivos da Juventus, é vender algumas peças do elenco para poder trazer o Colomoni, né? Tentar vender o Vlahovic, tentar vender o Nico Gonzalez para trazer o Colomoni e talvez mais alguém aí de meio atacante, e também tem que trazer um ala urgente porque vendeu o EA, vendeu o Bangula e não trouxe ninguém. A Juventus está bem carente aí nas alas, a Juventus precisa vender alguém. E estão falando que vão vender o Savona. Vão vender o Savona aí a Juventus ficaria meio pelada ali na zaga ali, né? Porque a Juventus tem Gatti, Bremer, Kelly, Kalulu e Rugani. E o Savona por enquanto. Então, se vender o Savona, a gente fica meio descoberto aí na zaga também. Então vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos capítulos, nesses últimos dias do mercado, que deve acontecer alguma novidade aí. Se acontecer, eu trago aí pra vocês. O que vocês acharam da partida? Gostaram, pessoal? Eu gostei muito, achei que a Juventus estreou bem. Eu tenho boas expectativas para essa temporada. Eu acho que a Juventus tá com hype lá embaixo, com status lá embaixo, e vai surpreender. A gente talvez chegue até aí a brigar por campeonato italiano, dependendo de se o Napoli não destruir com o campeonato, embalar brutalmente, né, a gente pode até surpreender e brigar pelo título. Caso contrário, né, se Napoli e Inter tiverem fortes demais, a gente deve brigar aí pela terceira colocação. É o que eu espero. Mas eu acho que a Juventus está construindo uma base forte para um futuro vencedor, que é uma coisa que não estava vendo nas temporadas passadas. Eu estou vendo muita coesão entre diretoria e comissão técnica e jogadores, que é uma coisa que há muito tempo não se vê, desde a época do Marotta não se vê. Vamos ver se isso aí vai continuar ou se vai ter uma ruptura, como aconteceu em anos anteriores. Vamos esperar pelo melhor. Né? Vencendo é importante, é a única coisa que conta quando se trata de Juventus. Fino alla fine, força aí, pessoal.